Bom dia, povo de Deus, bom dia, gente amiga. Estou aqui mais uma vez para pregar a santa palavra de Deus. Ele lê no livro de Lucas, capítulo 7, e o versículo 11 até o versículo 17, onde tem como título: Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Que coisa forte, né? Jesus ressuscita o filho de uma viúva para a glória de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Compartilhe esse vídeo com milhões de pessoas. Compartilhe o poder de Deus para as pessoas. Compartilhe o poder de Deus para os seus irmãos da igreja. E mostre para eles, mostre para todos eles, para os seus amigos, seus irmãos, que Jesus ainda ressuscita mortos. Jesus ainda levanta, ainda tira alguém da sepultura. Ele tem o poder que ainda que esteja morto viverá. E ainda que esteja sepultado como Lázaro, ele tirou da sepultura para fora, entregou ele à família viva novamente. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 11. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, né? Então, Jesus ali, há pouco tempo, ele tinha saído para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. E ali foram com ele os seus discípulos, né? E uma grande multidão. Versículo 12. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, né? Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, pois naquela época quase toda a cidade tinha muralhas e tinha portão, né? Tinha um portão de entrada e um portão de saída. E quando ele foi chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. Ele foi chegando perto do portão, ia saindo o enterro daquela cidade, né? E diz a palavra que o defunto era um filho único de uma viúva. O defunto era o filho único de uma viúva, né? Louvado seja Deus. E diz a palavra de Deus que a multidão de gente da cidade ia com ela. E uma grande multidão de gente da cidade ia com ela, porque ela era conhecida e tinha muitos amigos ali naquela cidade, né? Louvado seja Deus. E diz a palavra que, versículo 13, quando o Senhor a viu, quando Jesus viu, aquela mulher ficou com muita pena dela e disse, quando Jesus viu aquela mulher, aquela viúva que já tinha perdido o esposo e agora perdia o filho, era a esperança dela para cuidar dela, Jesus ficou com pena dela e disse, não chore. Jesus disse para ela, não chore. E neste dia, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, você que tem chorado tanto por causa de algo, por causa de uma perda muito grande que você teve, mas agora Jesus disse para você, não chore, não chore, porque ele chegou com providência. Amém, louvado seja Deus. Ele chegou com a vida para você, ele chegou com algo grande para a sua vida. Louvado seja Deus. E ele disse, não chore. Versículo 14, então ele chegou mais perto do caixão. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. Então ele chegou mais perto ali e tocou no caixão. E diz a palavra que os que estavam carregando pararam. Então aqueles que estavam carregando o caixão, levando para o cemitério para enterrar aquele morto, pararam. Louvado seja Deus, né? Pararam. E diz a palavra de Deus que então Jesus disse, quando eles pararam, Jesus disse, agora vem a palavra de vida. Quando Jesus fala, algo acontece. A vida chegava para aquele morto. Louvado seja Deus. Então diz a palavra que todos pararam. Não é verdade? Louvado seja Deus. Então Jesus disse, moço, eu te ordeno, morto, eu te ordeno, a você, levante-se. Jesus disse, morto, eu ordeno a você, levante-se. Jesus falou com aquele morto, com aquele jovem que estava ali dentro do caixão, levante-se. E diz a palavra de Deus, o moço sentou-se no caixão e começou a falar. Que coisa grande, na hora que ele disse, levante-se, o defunto levantou-se, aquele moço que estava morto levantou-se e começou a falar. E diz a palavra que e Jesus o entregou à sua mãe. E Jesus pegou, está aqui seu filho vivo, entregou a mãe dele. E diz a palavra que todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus dizendo, e todos começaram, cheios de medo, mas começaram, mesmo com medo, começaram a reconhecer a ler o poder de Deus. E todos louvavam a Deus dizendo, que grande profeta apareceu entre nós. Eles disseram, graças a Deus apareceu um profeta, um grande profeta entre nós. Deus veio visitar, Deus veio salvar o seu povo. E eles começaram a dizer, um grande profeta veio visitar, está aqui entre nós, né? Louvado seja Deus, apareceu entre nós e o veio a salvar o seu povo.
E ele veio para salvar o seu povo, ressuscitar os mortos, dar vista aos cegos, veio fazer os surdos ouvir, veio fazer os mudos falar e veio ressuscitar os mortos, aleijados andar para a glória de Deus, né? Então diz a palavra que eles disseram, né? E essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. E essa notícia foi divulgada, esse testemunho foi contado, como diz a palavra, né? Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país, em todo o país, não foi só no município, no estado, não, foi em todo o país, se espalharam aquela notícia a respeito desse milagre que Jesus fez, ressuscitando um morto que já ia caminho do cemitério, mas a vida chegou. Aquele jovem ia caminho de voltar para o pó, mas Jesus no caminho deu vida a ele. Louvado seja Deus, Jesus barrou o caminho da morte, no caminho da morte o morto, porque chegava ali a vida. A Bíblia diz que ele é a vida, Jesus é vida. Então ele chegou naquele momento e deu vida àquele morto para a glória de Deus. Então nesta tarde, meu irmão, neste dia, meu amigo, minha amiga, nesta tarde, nesta manhã, no seu horário que você vai assistir esse vídeo, mas Jesus fala com você, ele é a vida. Você pode estar aí caído, sem forças, na verdade, à beira da morte, sem nenhuma expectativa de vida, mas nesta hora chega a vida para você. Em nome de Jesus, receba essa palavra e se levante daí onde você está. Se erga a cabeça, porque Jesus é a vida. Amém.